Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do Xcode. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje para conversar sobre DevOps. Como sempre, comigo aqui o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas, tudo bem? Vamos lá bater um papo sobre esse assunto muito interessante. E o nosso convidado de hoje, especialista aqui em DevOps, o Felipe. Tudo bom, Felipe? Opa, bom dia, Lucas. Bom dia, João. Tudo bom com vocês? Especialista foi bom. Tô aí na área, né? Tô me arriscando na área. Especialista, basicamente cara, assim, o arquiteto, o Steve Wozniak do DevOps, né, cara? O John Carmack do DevOps. Ele tá sendo modesto. Fico lisonjeado aí com o elogio. Bom, Felipe, dá um pouquinho do teu background, fala um pouquinho pra gente do que você já fez, o que você tá atuando, o que você tá fazendo hoje. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória aí nesse mundo da tecnologia. Ah, sim. Eu sou cara, assim, entrei na tecnologia muito cedo, né? Desde adolescente, assim, eu gostava, né, de computador, tudo. Aí com 18 anos, que eu fiquei naquela dúvida entre fazer faculdade, aí eu fiquei naquela dúvida entre ir para a área de programação ou para a área de hardware, né? Na época eu tinha essa visão de hardware e tudo. Aí eu fiz uma faculdade de redes de computadores, e comecei a atuar mais nessa parte de infra, arquitetura, e com o tempo fui me especializando, e entrei na parte de servidores Linux, Windows, e fiquei muitos anos atuando como especialista Linux, cuidando de servidores, geralmente trabalhando em empresas terceirizadas, né, cuidando de arquitetura. Isso, trabalhei em prefeitura, em outras empresas, sempre voltado na área de Linux. Aí já, depois de estar muito tempo trabalhando com isso, né, muitos anos, tirando certificação Linux, certificação Windows, aquela pegação de pé, vendo que as coisas não mudavam muito na nossa área, né, cansado de configurar servidor, tipo não tinha muita objeção assim, no futuro. Aí eu acabei fazendo uma pós-graduação, isso lá em 2014, uma pós-graduação em Cloud Computing. E nessa época que eu estava querendo me atualizar, né, que sair um pouco de dentro dessa caixa aí, né, porque literalmente era assim, a gente cuidava de servidor, entregava o ambiente pro programador, né, empurrava, ó, agora é com você. Aí o programador voltava, ó, o servidor não tá legal, tem tal coisa. Então, estava querendo sair um pouco disso. Aí, na pós, eu acabei entrando numa startup que fazia serviços de DevOps. A startup, na época, eles prestavam serviço como suporte em cloud computing. Pessoas que usavam geralmente AWS, entre outras clouds, né? Google, Azure e daí por diante. E esse suporte, aí nessa época que eu comecei a entender bem como que funcionava o DevOps, que eu peguei bem do começo mesmo, né? Nessa empresa que eu estava, o pessoal comentava sobre DevOps, aí tinha essa questão de como a gente já fazia o suporte da aplicação, era startup, empresa pequena, e as outras empresas que a gente atendia, muitas vezes eram e-commerces, outras empresas pequenas também de startup. Então, não dava para a gente pegar e ter aquela cultura, aquele costume que a gente tinha antes, né? De só entregar o ambiente para o cara e se vira aí. Então, aí a gente começou a entrar mais junto com os desenvolvedores, entender o modelo de negócio da empresa, entender os fluxos da aplicação, e o fluxo de deploy, qual seria a melhor forma que ia atender ele. E desde então, né, de 2014, eu tô atuando nisso e venho aprimorando, né, conforme os anos. Já teve até uma vez que eu trabalhei em uma empresa que eu fui registrado como
tá na minha carteira de trabalho lá, arquiteto, não é arquiteto DevOps. Isso foi até engraçado, que na época eu ia fazer exame médico, assim, o pessoal olhava na carteira de trabalho e falava, mano, que profissão é essa, né, arquiteto DevOps? Nem sei se é permitido, né, registrar isso, mas tá lá, tá no meu histórico lá da minha carteira de trabalho como lembrança isso aí. O arquiteto DevOps, ele é o cara que faz todos os DevOps, assim, na parte de arquitetura aqui do prédio. É, mais ou menos isso. Cara, o termo DevOps, ele é um termo bem novo, né? Ele é um termo, tipo, dado o histórico de tecnologia, ele é um termo recente, né? Você falou que tipo, você estava bem no começo disso, isso foi 6 anos atrás, 7 anos atrás, a gente estava começando a surgir a ideia de DevOps. E eu lembro que no começo, quando começou a surgir os papos de DevOps, as empresas começaram a procurar DevOps, era uma coisa que tipo, meio que ninguém sabia direito o que era. Se era um cara de infra que entendia de programação, se era um cara de programação que entendia de infra, se não era nenhum dos dois, se era uma outra coisa. Então, se era só o cara que fazia CI/CD, o termo demorou, acho que um pouco hoje em dia, tá um pouco mais maturado, né? Tá um pouco mais maduro o mercado enxergando o especialista de DevOps, mas por um bom tempo foi uma coisa assim meio solta, meio incipiente, meio que ninguém sabia direito o que era. A galera acho que meio que sabia que tem esse negócio aí de container, de Kubernetes, e tem a ver com isso. Então, eu queria ouvir de você direto. O que é o DevOps? O que faz um DevOps? Essa pergunta foi boa. Assim, no começo mesmo, também a gente passou por muito disso, né? De querer aprender o que é, saber o que é. Cada um dava uma definição. Eu lembro que no começo, o que a gente achava que era DevOps era automação. DevOps é o cara de infra que cansou de configurar, entregar servidor e agora ele está automatizando esse processo. No começo a gente tinha muito essa visão, que era o automatizador. Mas o DevOps a automatização é só uma das partes do DevOps, né? Então, o que acontecia muito também nessa época era teve muita empresa que falou, agora a gente vai implementar a cultura DevOps aqui na nossa empresa. Aí como que a empresa implementava a cultura DevOps? Contratava uma equipe de DevOps, né, de pessoas especialistas em DevOps, punha eles numa sala e falava, agora temos a cultura DevOps. Eles vão cuidar de X aplicações, a parte de automação, de deploy contínuo, e é isso. E também não era a forma correta, né? Porque DevOps não é só uma equipe, não é uma metodologia de serviço, é mudar a cultura mesmo da empresa. A primeira questão é essa, né? Que é derrubar os muros que separam as equipes. Principalmente assim, o muro mais clássico que a gente vê é o muro que separa a infra do desenvolvimento. Aí tem outros muros, né? Que separa o back do front, separa o DBA da infra, e vai segregando cada vez mais. Então, a primeira questão é essa, né? Essa cultura de, o problema não é meu, o problema está com o desenvolvimento. Não, o problema é da empresa. Então, vamos ter que debruçar junto, o pessoal, seja de desenvolvimento, seja DBA, vai debruçar todo mundo junto e todo mundo vai ter que ir atrás da solução. Essa seria a primeira questão, assim, né, de DevOps. É uma cultura que a empresa tem que mudar. E muitas empresas tradicionais, né, hoje mesmo eu estou numa empresa que é bem tradicional, ela está adotando a cultura DevOps. Eu estou lá já faz 2 anos. Quando eu entrei, já estava adotando, e é bem difícil mesmo, né, assim, para a empresa, porque tem funcionários antigos, funcionários que já estão há mais de 15 anos na empresa e estão acostumados com aquele modelo de trabalho e às vezes não fazem nem por mal, né? O tempo que eles estão lá, eles já estão acostumados com aquela situação, com aquele caminho das pedras, né? E é uma situação que é bem difícil, assim, né? Um paradigma que você tem que quebrar. E abriram a porta aqui. Tem essa questão, né, de quebrar os paradigmas. O pessoal, eu ia falar alguma coisa também da empresa que eu tô hoje, mas agora me fugiu.
Para as empresas novas que estão nascendo hoje, que nem uma startup, é muito mais fácil ela já nascer com essa ideia DevOps. Até por ela ter equipes mais enxutas, elas acabam tendo que se virar, né? Todo mundo tem que trabalhar junto. E acaba todo mundo tendo que fazer um pouco, né? O cara é o quê? O cara é especialista em infraestrutura, é especialista Linux, em rede Cisco, mas aí vai ter que saber fazer alguma coisa em programação. Ele não vai poder fechar no mundo dele e não querer saber como que programa alguma coisa. É claro, né? Ele não vai sair programando, entregando código em produção, mas ele tem que saber o que tá se passando por trás também, lá do outro lado do muro. Acho que isso é um paradigma que é muito recente, realmente, isso que você comentou, né? Porque a gente está acostumado, o desenvolvedor, por exemplo, está acostumado a pedir uma máquina, um ambiente lá, e quem vai instalar isso aí no ambiente, quem vai configurar o ambiente, quem vai botar uma parte lá para rodar é o cara de infra. Eu só boto lá minha aplicação e roda. Não sei o que acontece por trás. E o cara de infra também não sabe o que meu código está fazendo e está tudo certo. Esse tipo de barreira é uma coisa que percebeu-se, né, imagino eu, ao longo dos anos, que era muito propício para você começar a ter bug, problema, erro. O desenvolvedor está testando uma versão de Apache e a aplicação está rodando em outra versão, a homologação está rodando em uma versão, produção em outra versão, desenvolvimento em outra versão, local em outra versão. Então, essas coisas vão se acumulando e as equipes não se conversam, então, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Mas para não falar de biblioteca, para não falar de versão de máquina, de sistema operacional, etc, etc. Isso é aquele clássico funciona na minha máquina, né? Funciona na minha máquina, né? Tinha um desenvolvedor que quando falava isso, eu falava, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a sua máquina, a gente bota ela ali no servidor e a gente deixa para os usuários usarem ela, tranquilo. Não funciona, né? As coisas têm que funcionar onde elas têm que funcionar. E acontece, né? Isso é muito normal. O desenvolvedor pegar e realmente funcionar na máquina dele. E aí ele acredita, mas então o problema não é comigo, se funciona na minha máquina. E aí fica esse cabinho de guerra de um jogar pro outro. Não, então a culpa é lá de infra. A infra fala, não, mas não tá funcionando porque tá dando pau aqui, porque a dependência X aqui o cara tá usando. Então começa a virar um joga pra lá, joga pra cá, ninguém resolve, a aplicação fica fora. E é pior pra todo mundo, no final das contas, né? Então, essa coisa de cultura que você falou, de todo mundo se debruçar sobre o problema e todo mundo tentar junto resolver o problema, é uma coisa que faz muita diferença na hora, no dia a dia, né? E pensando ainda nessa coisa de, na minha máquina funciona, a ideia de containers, ela em partes ajuda a resolver esse tipo de situação. Você percebeu uma mudança grande quando você começaram a mexer com container de máquina virtual tradicional? E o João levantou a mão para ele ter uma dúvida, acho. Fala aí, João. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, eu sou relativamente novo em tecnologia, o Lucas sabe, eu tenho 2 anos, 3 anos mais ou menos de experiência, sou desenvolvedor, e quando falam em DevOps, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Docker e container, só isso. Aí, antes da gente gravar isso aqui, eu fui pesquisar e tem todo um contexto de virtualização, como que as coisas foram acontecendo. Só que, eu acho que pra galera que tá chegando agora nesse mundo, quando fala DevOps, é Docker. É o cara que vai subir um container numa máquina, vai vai fazer funcionar um Kubernetes e um CI/CD. É só isso. Correndo o risco de ser um pouco, sei lá, ignorantes, mas eu acho que do meu ponto de vista era isso. Como que vocês conseguem explicar isso para que as pessoas entendam que não é só isso? Cara, tem todo um contexto por trás disso que vocês não fazem ideia. Acho que é porque o Docker ele veio e ficou muito famoso, o Kubernetes também ficou muito, como diria no contexto atual, virou modinha, vamos dizer. Aí acho que a galera, a hora que fala DevOps, é a primeira coisa que vem na cabeça. Sim. O Docker é o que fez o diferencial aí, né? Desde que ele começou. Eu peguei o Docker assim do começo também, né? Mas na época que eu peguei no começo era algo só muito acadêmico, né? A pessoa ainda não usava os Kubernetes, era o Docker puro mesmo, que você instalava na sua máquina e tinha um containerzinho lá, exportava para outro.
Hoje é muito associado DevOps é muito associado a Docker e microserviços, né? Que serviços geralmente rodam em Docker, em containers. É, uma, é muito associado também por ser uma coisa nova, né? Que começou recentemente e o Docker, uma das coisas que o Docker acaba doando é esse muro mesmo, né? Da questão da arquitetura. Que hoje o Docker, a pessoa escreve lá o código, então ela já está colocando dentro do container o código, as bibliotecas, o servicinho que vai subir, no caso seja em Java, Spring Boot, em Python, fica ao critério, né? Já sobe o código daquela forma, então ele já está quebrando já está derrubando, né? Esse muro que teria entre a máquina do desenvolvedor, né? O funciona na minha máquina e o funciona no servidor, né? Ser dois mundos diferentes. Então, hoje com o Docker já é possível o cara ter o mesmo código que está lá em produção, ele baixar para a máquina dele e rodar local na máquina dele, sem diferença nenhuma. É muito utilizado o Docker. Outra coisa que é muito falado também, né, na cultura DevOps é o código como infraestrutura como código. Aí no caso o Docker ajuda muito nisso, com a questão de Dockerfile. Quando você sobe a aplicação lá, você já deixa tudo documentado no próprio Docker, né? No próprio Dockerfile você já deixa escrito tudo que ele vai instalar naquele container, tudo que está instalado, como está configurado, o versionamento, que é uma coisa também que antes se perdia muito no ambiente tradicional, né? Quando você tinha um servidor com Apache, com Tomcat, às vezes o Tomcat estava instalado lá, mas quando o cara ia subir o outro servidor, tipo, já não seguia o mesmo padrão de versionamento, aí subia com uma versão de Tomcat atualizada do outro lado. Então, hoje no Docker derrubou um pouco dessa questão, né? Basicamente, você vai ter o servidor lá, seja em qualquer cloud ou qualquer computadorzinho, e o código vai estar lá com seus microserviços, com tudo funcionando, seja seu Apache, Tomcat. Só em resumo, assim, né? O Docker é apenas uma das ferramentas, né, que o DevOps usa. Além do Docker, eu diria que tem o Jenkins, tem a própria AWS, ferramentas de cloud, entre outras, né? Não é assim, não é obrigatório que todo DevOps vai ter que usar o Docker, ou todo DevOps vai ter que ter o Jenkins para fazer sua automação de deploy, mas assim, é um leque, né, de opções, é um canivete assim, de opções que geralmente o cara vai ter que usar aquelas ferramentas. Se não o Docker, se não o Jenkins, vai ser ferramentas similares que vão ter o mesmo fim. Eu lembro a primeira vez que eu vi um Jenkins rodando, que eu fiquei, uou, que coisa incrível! Ele já manda aqui para Braid da Master, ele já pega, já roda todos os testes, aí ele pega e já faz o deploy da minha aplicação, já instala as dependências. Mas que coisa maluca, estamos no futuro! E isso foi bem no começo ainda, na época que para a sua aplicação, eu pegava o build, jogava por SMTP para dentro do servidor, aí rodava o Apache lá, aí dava todos os problemas, todos os paus possíveis, porque aí você tinha que ir lá no PHP, mudar a versão, era aquele inferno, era aquela bagunça. E falando de Jenkins, né, a gente entra nesse conceito, que é um conceito novo, que é um conceito que todo programador quer fazer, né, e muitas vezes não sabe fazer direito, mas é o conceito de Continuous Integration, Continuous Deploy. E aí eu queria saber melhor o quão próximo da área de desenvolvimento o DevOps tem que estar para conseguir fazer todo esse fluxo e como geralmente é desenvolvido esse fluxo, porque muitas vezes o programador ele só bota um Jenkins ali para rodar, às vezes nem isso faz direito, ou continua aquela coisa, manda para a área de infraestrutura, os caras configuram tudo e você só sabe que você tem que subir isso para master e vai funcionar como mágica ali por trás e você não sabe o que está acontecendo.
Então, o que está acontecendo atrás dessa caixinha de mágica chamada Continuous Integration? Aí vem aquele trabalho muitas vezes a quatro mãos mesmo, né? O DevOps vai ter que estar por dentro da aplicação que o cara está executando, porque às vezes acaba caindo, né, nos velhos hábitos de eu só quero subir a arquitetura aqui, deixar performando legal e pôr a aplicação aqui. Ok, né? Essa é a primeira etapa. Às vezes o cara vai, automatiza esse processo, né? Que nem muitas vezes tem o deploy manual, que o cara sobe o pacotezinho dele manual no servidor. Esse eu diria que seria o primeiro processo, né? O cara fazer a automação disso, falar, agora você, em vez de você acessar aqui o servidor, fazer um SFTP com o seu código, você vai branchear lá na master e autorizando, você aperta o botãozinho aqui no Jenkins, ou a gente automatiza isso, né? Aí entra muito o modelo de negócio também, né? Do jeito que a equipe trabalha. Tem que ter, muitas vezes o DevOps tem que estar junto lá com o developer para entender. Uma coisa que a gente está trabalhando hoje na empresa que eu estou é nível de SRE, que é aquela questão do Google, né? Uma metodologia do Google. Então, cada squad a gente tenta manter um SRE a gente tem a equipe de DevOps, né, que a gente trabalha, e em cada squad a gente mantém um SRE que é subordinado ao DevOps. Porque estava acontecendo também ter umas 15 squads lá e a gente ficava perdido, né? As requisições já chegavam numa bola quadrada para a gente ter que desvendar, entender, muitas vezes o prazo estourando. Então, colocando um SRE, né, de DevOps lá dentro da squad, isso ajuda muito, porque o cara tá lá, participa das deles, participa de todos os rituais da squad e já sabe as necessidades. Aí quando ele precisa de alguma coisa mais sênior, ele escala a equipe de DevOps para entender, mas ele está subordinado ao DevOps também. Bacana. Então, ele é alguém que está dentro da própria squad que faz essa comunicação com o DevOps de forma a não ser não virar um mistério, né? Não ser uma comunicação que um tá falando de banana, outro tá falando de abacaxi, e no final das contas aparece um mamão ali, né? Porque muitas vezes acontece dos caras lembrar da gente só quando precisa, né? Às vezes os caras estão lá nos ritos deles, nas squad, e tá tudo bem, tá funcionando. De repente precisou de algum recurso lá dentro do Kubernetes, dentro do Jenkins, né, o deploy que não tá dando certo, aí que eles vão lembrar da gente. Então, tendo o SRE lá, ele tá no dia a dia, ele já vai saber o que tá pegando, ele já consegue antecipar uma necessidade do cara, uma necessidade que o cara vai ter. Esse cara aqui, esse projeto, ele vai precisar de mais recurso, né? Então a gente já escala quem tem que escalar, isso aqui essa questão aqui que ele está falando, isso aqui precisa de ajuda do DBA. Então ele vai e faz esse meio de campo também junto com as outras equipes, né, de banco de dados, com a equipe de negócios. Uma forma assim que tem que estar sempre muito em comunicação, né, todo mundo. Não dá mais para ter aqueles muros que tinham antes. Bacana, na verdade. E ainda nessa questão de cultura, eu lembro que a gente tentou uma vez implantar o Kubernetes no projeto e tinham para cada desenvolvedor usar na própria máquina o Kubernetes para, de fato, rodar na máquina ser a mesma coisa que está rodando em homologação em produção. E tinha uma pessoa da equipe que não queria usar o Kubernetes, ou porque não manjava, ou porque não conseguia, ou porque deu pau uma vez e não quis tentar de novo. E aí a gente tinha uma desconsonância com uma parte da equipe e um desenvolvedor específico. Isso é uma coisa que sempre tem nas equipes, cara que ele tá fora do escopo do resto da galera. Então, por exemplo, acho que a gente já comentou aqui
do podcast, mas tá todo mundo usando o Linux, tem um cara aqui que tá usando o Windows, esse cara que tá usando o Windows tem uma biblioteca que no Windows não rola no NPM, então para esse cara conseguir usar tem que ter uma biblioteca acho que era do jQuery à parte, porque ele não consegue instalar essa biblioteca pelo NPM, na máquina dele quebra, e aí, tipo, virou um inferno, porque aí o cara pega e dá um git add, sobe a porra do pacote, que não era pra subir, enfim, 1000 gambiarras pra rodar o negócio. Então sempre tem um cara que ele tá quebrando a estrutura. E você comentou, né, que até que às vezes a galera tá acostumada, um cara que tá 10, 15, 20 anos trabalhando num formatinho, de um jeito muito específico, ele só fala com a área de infra quando ele precisa que os caras subam um servidor para ele. Tipo, ele tá acostumado a pegar e fazer o deploy na mão, ter acesso à produção, ele vai, acessa o servidor de produção, pega, joga o pacote para lá, joga direto no Apache, no www do Apache, a aplicação dele, e roda, e ele não quer saber de processo que vai adicionar várias camadas, para não falar que o cara nem gosta de fazer teste, esse cara geralmente. Assim, como você mostra para a equipe que é importante todo mundo usar isso, conscientiza a galera para abraçar o projeto, e como você faz com o cara que ele não... Às vezes, ou ele não quer, ou ele não sabe fazer, e ele também não está muito preocupado em aprender a fazer isso. Como é interagir com essa parte das equipes? Essa é sempre a parte mais difícil, né? Quando envolve os seres humanos. Tá? Às vezes você vê lá, o pessoal faz um planejamento, tudo bonitinho. Essa vai ser a nova forma de deploy. Na empresa que eu tô mesmo, já perdi a conta de quantas vezes teve reuniões sobre o que seria o DevOps lá da empresa, né? E sempre bate nas pessoas, sempre tem a resistência das pessoas, ter aquelas pecinhas-chave que não quer mudar, que está acostumado daquele jeito, ou pessoas que estão insatisfeitas, né, com a mudança, que preferiu do jeito que era antes. É algo que assim, é difícil, né, mas vai mudando aos poucos, né, vai convencendo a equipe. Tem gente que começa a sentir os benefícios, né, cara que está lá, tá na empresa há muito tempo, e às vezes o cara tá lá, que nem eu falei no começo, né? Que eu estava uns anos atrás, tá naquela situação que o cara só entrega servidor, só dá start em Apache, e o serviço do cara ficou naquilo. E o cara tá acomodado naquilo, às vezes ele não quer mudar, mas também cansa, né? Aquilo. Aí começa a ver benefício, começa a ver coisa tipo, pô, se eu começar a seguir esse fluxo novo aqui que os caras estão falando, eu não vou mais ser acordado de madrugada para dar start num Tomcat que caiu. Se eu começar a seguir esse fluxo, os cara já trabalham de uma forma mais dinâmica, mais legal. Os caras estão tendo uma qualidade de vida melhor, né? Então muita coisa vai convencendo e de água mole em pedra dura, né? O pessoal vai vendo que as coisas estão mudando também ao redor. Muitas vezes as pessoas vão vendo que estão ficando sozinhas, né, naquele ambiente antigo, que precisa mudar. De alguma forma vem, né? Ou a necessidade de mudança, ou porque tá tudo mudando e a pessoa tem que mudar, ou porque às vezes também a empresa está perdendo dinheiro de estar trabalhando naquela forma antiga, já não se sustenta mais hoje, né? E a necessidade também o que a gente vê muito é o pessoal que quer entrega contínua, né? Se deixa no modelo mais tradicional, que tem que fazer reunião, fazer para entregar um deploy novo, deixar no modelo tradicional, isso pode ser muito oneroso para a empresa também, porque aí tem que entrar numa janela, vai ter que movimentar a equipe para atuar de madrugada, e vai ter que acionar a equipe de testes para fazer testes daquela aplicação. Então, quando está entrando nesses novos fluxos, que já está deixando tudo automatizado, o pessoal vê que as entregas começam a sair mais rápido e começa a dar mais valor, né, para
a empresa começa a ver mais valor no serviço, né? Ver que os caras estão entregando mesmo e não estão estão entregando mais do que fazer reunião, do que fazendo plano de rollback, entre outras. Opa, mutei aqui sem querer. Cara, é um alívio, né, da burocracia de processos de tecnologia. De você ter que fazer uma GMUD, uma reunião de gestão de crise, de mudança, aí faz uma reunião com o comitê de mudança, aí tem 10 coisas para subir, aí leva para defender, reunião de 8 horas, aí conversa todo mundo discute, briga na homologação, porque tem 2 equipes querendo testar ao mesmo tempo, equipe que não tem disponibilidade, aí pega só, para todo esse procedimento, 2 semanas, sobe um botão novo. Aí subiu, aquela história, subiu o botão e já tá na hora de subir outro. Porque lá já tá defasado. Subiu o botão e chega no cara de negócio, ele olha e fala assim: não gostei dessa cor. É o clássico. Isso quando não quer a aplicação tem que dar rollback aí, meu amigo, aí, colega. Então, assim. E tem essa, né? O rollback é. Não, pode continuar, mas só ia falar. Quando você automatiza esse processo, fica tudo menos custoso, demorado, duro, menos dolorido, né? O processo todo. Pode falar. Fica menos dolorido. E uma dor também que tem nessa questão é que na hora que você está automatizando o processo, vai ter que seguir novos padrões, vai ter que seguir padrões. E tem gente que é resistente a seguir padrões que não foram o padrão dela mesma, né? Essa é uma dor também que a gente tem muito com as pessoas. E outra, além de seguir o padrão, a dor é definir o padrão também. Porque às vezes você define o padrão, né? É muito comum a gente definir um padrão junto com a equipe de arquitetura, o pessoal de DevOps, tá bonitinho o padrão e tal. Aí chega na primeira squad, o pessoal já fala, não, mas comigo o padrão não é desse jeito não. A vida inteira eu subi a aplicação de outra forma e não dá não. Aí você fala, pô, mas o padrão agora é esse. Aí entra naquela discussão, muitas vezes acaba escalando tudo de novo, vai pro pessoal de arquitetura. Então é complicado. Quando envolve seres humanos, não é fácil. Quando envolve aquela pecinha que consegue falar, mas eu sempre fiz assim e sempre funcionou. É o problema, né? Eu não vou mudar todo o meu código agora porque vocês estão falando. Tenho 15 anos de código aqui. Trabalho. Nossa, muito é a barreira cultural, é a barreira de conforto, de tipo comodidade, é uma coisa difícil de ser empurrada. Você explicar pra uma pessoa que tudo bem, cara, tipo, eu entendo que você sempre fez assim, eu entendo que você é o cara top aqui da área, mas você entende que o mundo está evoluindo? Eu imagino esse tipo de programador que não gosta de mudar, de usar coisas novas, usar tecnologias novas. É mais ou menos o cara que ele não. O cara da charrete que ficou puto quando saiu o carro e começou a dirigir sem cavalo na frente. E ele fala: não, mas eu sempre andei com cavalo. Não, eu sempre fiz assim, não vou mudar agora. Sempre funcionou, por quê? Por que eu vou usar esse negócio aí que não tem cavalo? Não é seguro, não tem que dar. Gasolina é muito cara, só dá a cenoura aqui pro Enésio que ele vai andando aqui. Então, tipo, as pessoas resistem à mudança. E mesmo na área de tecnologia, que é uma área que você imaginaria que os caras que gostam de novidade, gostam de mexer com coisa nova, de testar coisa nova, quando você mexe no fluxo de trabalho que o cara está acostumado, ele dá uma bodeada para trás e fala, não, mas você está querendo me ensinar como trabalhar? Pô, e é difícil você chegar para um cara que tem, às vezes, o dobro da tua idade e falar para ele que ele tá fazendo as coisas erradas. As pessoas aceitam bem esse tipo de feedback, esse tipo de crítica construtiva, né? Mas faz parte, né? E pensando ainda nessa questão toda de continuous deploy, continuous delivery, eu imagino, não sei se pode também confirmar ou negar isso, que isso tem mais resistência
em empresas maiores, em times mais antigos, em tecnologias mais antigas como Java, como .NET, do que com a galera do Pythonzinho, a galera do Node.js, a galera startup, porque essa galera geralmente ela tá mais ansiosa por novidade e mudança. Você acha que tem realmente essa diferença do cara, do tio de 35, 40 anos que tá usando o Java, sem ofensa, gente, né? O cara do banco, o cara que trabalha de social, pro moleque de short camisa da startup que tá trabalhando com Node.js, acabou de sair uma versão nova sei lá, de Go, de Clojure, ele tá testando, tá mexendo com Flutter agora porque ele acha muito legal, e ele fala, caralho, DevOps, que maneiro, que descolado, vamos... Rola. O que você acha disso? Sim, tem bastante resistência mesmo. Que nem eu falei, né, eu tô numa empresa que é tradicional, assim, que a resistência vem mesmo do pessoal mais antigo mesmo, que já está acostumado naquele trabalho, naquele modelo de negócio, com as equipes bem divididas, cada um fazendo seu trabalho. O desenvolvedor fez o deploy, ele pega o pacotezinho lá, o .war em Java e joga do outro lado do muro pro cara de infra colocar no servidor. Rola bastante esse tipo de preconceito até, né? O pessoal rola muita piada, né? Esse pessoal de DevOps quer vir trabalhar de bermuda, pessoal que acha que vai resolver tudo, pessoal acha que conhece mais que a gente, só que não é, né? Tá todo mundo no mesmo barco que é a empresa, né? Todo mundo tá querendo dar um resultado para aquele serviço. E tamanho também, né, de empresa. Às vezes tem empresas com 1.000 funcionários, por exemplo, que essa vai ter muito mais dificuldade em mudar sua cultura, sua forma de trabalho. Às vezes porque a forma de trabalho tradicional para eles está funcionando, eles estão entregando daquele jeito, mas é necessário, né, ver as inovações tecnológicas, ter uma forma diferente de trabalhar, uma forma mais dinâmica. São as empresas que mais sofrem mesmo. Startup está começando agora, às vezes tem 5 funcionários, é um ambiente bem mais fértil para mudança, para usar novas ferramentas, novas tecnologias, que muitas vezes empresas tradicionais só quer aquela ferramenta que tem a assinatura do fornecedor. Por exemplo, a gente vai usar Linux, mas tem que usar o Linux da Red Hat, porque eu quero ter uma empresa para quem eu vou pedir suporte caso eu precise. A gente vai usar Docker? Ok, a gente usa Docker. Vai usar Kubernetes? Mas eu vou querer usar o OpenShift, que é da Red Hat, porque eu tenho um amparo judicial, um amparo legal da Red Hat por trás, tem o suporte deles. Então é bem desse nível, né, que acontece. A empresa, às vezes, quando ela é muito grande, ela sente medo, né, de usar um open source real, tipo, uma coisa que não tem nenhum amparo, nenhuma proteção, nenhum suporte, né? Não tem um cara... Que às vezes o cara não vai fazer nada, mas só dele poder ligar para alguém e reclamar, dá uma paz de espírito, às vezes, pro gerente, que ele tá disposto a pagar uma fortuna por isso, né? E é bizarro. E é uma coisa que em startup realmente não existe, né? Porque em startup o desenvolvedor tá ok com acordar 11 horas da noite para subir servidor que caiu. Ou para corrigir um bug direto em produção. Então, são culturas muito, muito diferentes. E parece que essas coisas que vão surgindo dentro das culturas de startup, tipo, DevOps é uma coisa que com certeza talvez tenha surgido das Big Techs, mas fomentou ali no mercado da startup, e aí vão empurrando para dentro das empresas de tecnologia, quando os profissionais daqui começam a ir para essas empresas, né? Sempre tem um fluxo de
dessas tecnologias que elas vão para o mercado startup e elas começam a entrar nas empresas porque as empresas começam a ter que contratar programadores que estão vindo dessas empresas de startup e elas vão empurrando esse negócio para dentro das grandes empresas. Então, é um fluxo que é demorado, é difícil, resistem, mas acontece, né? Com muita força, muita dor acontece. E acontece também o inverso. Eu posso falar que eu já vi o contrário também. Tipo, às vezes a empresa chegar com muita. Uma empresa tradicional contratou uma startup para implementar a cultura DevOps lá. Aí a empresa startup chegou lá, aí deram carta branca para eles. Falaram, vocês podem fazer aqui tudo o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Faltou uma gerência, porque essa empresa que chegou com a cultura DevOps para entregar, chegou querendo fazer entrega, mostrar coisa nova, mostrar coisa bonita. Aí fez um monte de entrega, entregou coisa nova funcionando bonito. Só que por trás não tinha monitoramento daqueles serviços, subia servidor que estava sem monitoramento. As coisas caíam, né, no final de semana, ou geralmente essas coisas acontecem quando a pessoa não está conectada para olhar. Aí a ver, pô, mas que é isso que caiu aqui? Vocês estão usando o Docker aqui, mas a empresa nunca usou Docker. Aí vai ver, coisa não está documentado, não foi preparado, a equipe de plantão que está lá no fim de semana não estava preparado para aquelas novas tecnologias. Então, eu já vi muito disso acontecer também. Faltou uma gerência na hora que tá adotando a cultura DevOps. Aí até o pessoal brinca, né? Às vezes que ágil, né? Adotar a metodologia ágil, adotar o CICD, não é bagunça, né? Você tá fazendo... Você vai entregar uma forma mais rápida de entregar, que vai derrubar algumas burocracias, mas também não é por causa disso que vai virar bagunça, que vai entregar de qualquer jeito, que vai entregar qualquer ferramenta, qualquer tecnologia, sem ter um teste mínimo, uma checagem, assim, uma documentação mínima lá da empresa, para alguém suportar aquilo nos horários fora de expediente. Questão de gerência, de organização, isso dá um episódio à parte, assim. Mas tem uma coisa que eu gosto de pensar é que tem uma coisa pior do que não usar metodologia ágil, é usar metodologia ágil errado. Porque o estrago... Cara, se você não sabe, se você não vai adotar método ágil, tipo, baseado em princípio, usa waterfall, cara, usa cascata, usa qualquer outra coisa. Usar ágil mal feito é fórmula para destruição total e completa da aplicação. Mas, enfim. Imagino que com DevOps seja basicamente a mesma coisa. Sim. Ainda que é uma área que o pessoal está em constante rotacionamento de empresa, né? Então, que nem nessa empresa que eu estou hoje, a equipe que tem hoje de DevOps não é a mesma que tinha quando eles começaram a usar DevOps. Tipo, não tem ninguém de igual. Então, acontece, né? Entre a gente mesmo tem muita coisa, muita tecnologia que já foi usada lá que não foi documentado, colocaram em produção e não documentaram nada, não passou por monitoramento, um checklist básico assim de monitoramento, nada. E que está lá até hoje, que a gente olha para trás e fala, meu, o que esse pessoal de DevOps estava fazendo aqui nessa época? Então é algo que... Aí eu entro numa outra pergunta, justamente a respeito disso, de rotatividade, de equipe, de profissão de DevOps mesmo, né? Talvez por ser uma coisa nova, né? É uma coisa que ainda o mercado ainda está se acostumando, as pessoas ainda estão aprendendo o que é ser um DevOps. E aí eu queria saber como é um profissional de DevOps, porque eu já recebi proposta para trabalhar com DevOps. Eu olhei pro cara, eu falei, amigo, assim. Eu falei, é claro que eu falei de uma forma muito mais elegante, né? Mas olha o meu currículo aqui. Você acha realmente que é uma boa ideia me dar uma infraestrutura inteira na mão para eu controlar? Porque, assim, eu no seu lugar não estaria tomando essa decisão. E eu acabei recusando, obviamente, porque eu falei, cara, eu não me sinto confortável. Tipo, ele queria me colocar como líder de DevOps de uma empresa que não tinha nenhum DevOps. Eu falei, amigo, tipo, ele basicamente queria que eu construísse a área de DevOps. Eu falei, sim,
Eu não me sinto minimamente preparado para assumir essa bucha, né? Não é nem só uma questão de, tipo, o que eu quero, mas, tipo, é um risco absurdo você querer dar isso na minha mão, porque eu não tenho essa skill pra tipo, era uma arquitetura gigante que os caras queriam montar tal. E o cara viu e falou, não, mas você tem experiência. Não, eu subi um Kubernetes, eu subi um Docker, né? eu, eu fiz algumas coisas ali, brinquei, mas eu não sou um DevOps. E como é que é o que abrange, né, você ser um DevOps pro mercado, pra empresa? Porque eu imagino que isso gera pessoas que não são DevOps, que têm conhecimentos básicos de Kubernetes ou de Docker, entrando como DevOps numa empresa e fazendo coisas como você comentou, produzindo documentação, às vezes usar tecnologias que não fazem sentido, fazer implantações mal feitas, não treinar a equipe. Então, como é essa coisa de você contratar um DevOps, você ser um DevOps? O que deveria, né, ser um cara que... O que o cara teria que saber para ele poder falar, eu sou um DevOps, eu estou preparado para sustentar aqui um projeto de DevOps? Uhum. Não existe assim uma regra, né, básica que o cara tenha que ter X conhecimento, mas geralmente, né, eu tô falando assim por experiência minha mesmo, geralmente o DevOps é o cara que veio de infra, né, ter a formação lá em infra, entregar servidores, entregar arquiteturas, instalar Apache, e é o cara que tá mais preocupado com a área de desenvolvimento também, né, com o negócio da empresa e o negócio como um todo, né? Ele tá enxergando a coisa fora da caixa. Não precisa ser um cara de infra, um cara que veio de infra, um desenvolvedor pode ser um DevOps, deve também ser um DevOps. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham que DevOps é a mistura, é um cara que agora ele atua como DevOps, como developer e operacional. Eu já recebi uma proposta uma vez também que era DevOps, que o cara basicamente ele queria que eu cuidasse da infra dele e e fosse responsável pela equipe de programação dele. Tipo, pusesse a mão lá no código na programação para entregar também coisa. Aí eu vi aquilo, né? Recusei também, falei, tipo, nem cheguei a fazer entrevista, aí eu falei, isso aí tá além, né, do meu conhecimento, não sei. Você seria a barra de prata da empresa, no caso. Queria pagar um, levar dois. Isso é muito que acontece também. Teve uma época que tava muito em alta isso. O pessoal queria um DevOps que era um programador que ia cuidar da infraestrutura dele. Eles achavam que DevOps era a soma dos dois. Mas um profissional, assim, que eu diria, né, um profissional para dizer, eu sou DevOps, né, atuo como DevOps, seria mais uma pessoa preocupada, né, com o funcionamento das aplicações, dos microserviços, conseguir se enxergar de fora mesmo, a comunicação entre banco de dados, aplicação, front-end, back-end, entender seu fluxo, conseguir se validar aquele fluxo. Aí envolveria um pouco o pessoal de QA também, né, de testes, que estaria preocupado com a entrega, com os deploys, com o ritual da empresa de entrega, de daily. Na minha visão, seria mais isso. E também DevOps não seria uma pessoa, né, em específico, uma pessoa, uma equipe, seria a cultura da empresa como um todo. Então a pessoa que a pessoa que se diz DevOps da empresa tem que estar preocupado em mudar a cultura também, tem que estar preocupado em ter um bom diálogo com os desenvolvedores, ter um bom diálogo com o pessoal de infra, ter um bom diálogo com as outras equipes, entender as dores de todo mundo, não ser uma pessoa muito combativa, né, que só quer brigar, só quer impor a ideia dela, porque isso também não funciona, né? Só tem que estar aberta para adquirir o conhecimento, né, absorver o conhecimento dos outros e para conseguir motivar os outros, né, passar o conhecimento delas para os outros também, as novas formas de trabalho e metodologias. Eu acho que é muito verdade isso que você falou por um bom tempo. Você já falou, João.
Por um bom tempo, a impressão que algumas pessoas... Hoje já tá mais maduro o mercado, mas é que, tipo, você, em vez de você contratar um programador e um cara de infra, eu vou contratar um DevOps, que vai ser o meu programador, vai ser o meu cara de infra, economizo, pronto, resolvido o problema. E acho que o mercado tá um pouco mais maduro para enxergar isso hoje. Pode falar, João. Não, era só para entender, por exemplo, hoje eu sou programador. Eu entendo o básico de infra, para subir a minha aplicação, subir um servidorzinho, um container, alguma coisa assim. Mas partindo do que eu já sei de desenvolvimento e de infra, o que é que eu teria que me tornar mais, vamos supor assim, especialista para me tornar um DevOps? O que é que eu teria que saber assim para poder estar começando, ou o que estudar para poder começar nessa área? Uhum. Seria parte da cultura mesmo, DevOps. Aí questões de microserviços. Acho que microserviço é algo que entra muito em DevOps, né? Funcionamento de microserviços, que antes você tinha uma aplicação monolito, hoje você quebra essa aplicação em vários microserviços. Os microserviços têm que ser todos independentes, aí trabalhar a nível de squad. Parte de ferramenta, eu diria que automação. Automação tá muito junto com o DevOps, né? A gente tem aquela questão que a gente até brinca que se você precisar executar uma operação mais de 3 vezes, é sinal que você está precisando, já passou da hora de você automatizar ela. A parte de automação também é muito, muito importante dentro do DevOps. E essas questões da metodologia, né? Metodologia, entrega de deploy, entrega contínua, entrega delivery. Monitoramento. Monitoramento. Monitoramento o pessoal esquece muito do monitoramento, né? Só lembra dele quando dá problema. É algo bem importante. E parte de arquitetura, arquitetura, eu diria, redes, assim, redes vai muito do ambiente que você está, né? Mas sempre precisa um pouquinho de redes, como que é a forma de comunicação, como que o banco está comunicando, se o banco está numa rede privada, uma rede pública. Não diria virar um especialista de redes, mas esse nível de segurança aí deveria ter também, porque acontece muito, né, da gente ter que definir isso, se a aplicação vai subir numa rede pública, numa rede privada, um banco de dados, se ele precisa ter comunicação com a internet, se não precisa. Parte de balanceamento também, de aplicações, carga de aplicações, teste de carga também envolve muito na parte de DevOps. E monitoramento, teste de carga, que o leque é grande aqui, né, de coisas que a gente tem que fazer no Pode dia a dia. esquecer, João. Melhor você ficar com programação mesmo, mais tranquilo. Aquela história também, né? Não é que você vai ter que virar um especialista em cada uma dessas ferramentas, né? Eu mesmo tenho uma de ferramenta aí que eu conheço só de acessar, né, carinha? Não tem como, né? Não dá para se aprofundar em tudo. Tem que estudar o que é melhor para aquela situação, né? Qual vai ser a melhor ferramenta para aquela empresa e investir nela, estudar ela, fazer treinamento interno. Eu não sei se isso entra, acho que um pouquinho na ideia de DevOps, né? Eu acho que tem uma grande diferença que acaba tendo nos segmentos, né? É que o programador é o cara que gosta de estar o tempo todo mexendo naquilo e fazendo coisa nova. Mexendo naquilo e fazendo coisa nova. E geralmente infraestrutura é o contrário. É o cara que gosta de fazer um negócio e ele quer mexer o mínimo possível porque aquilo é hardware, né? Então, se ele tiver que mexer aquilo é porque alguma coisa deu errado. Então, são perfis muito diferentes, né? O perfil do cara de infra geralmente é o cara que ele quer manter, ele quer monitorar, garantir que aquilo tá íntegro, não tá dando problema. Porque um puta trabalho no começo, depois você tem que manter aquele negócio. E o programador não, ele é o cara que tá fazendo coisa nova o tempo todo. Então eu imagino que uma parte do choque entre as duas áreas sempre foi
por causa disso. Então, o programador ele é o cara que estava querendo botar feature nova na infraestrutura, e o cara de infraestrutura era o cara que estava falando: amigo, vamos com calma pra você não quebrar a nossa aplicação inteira e parar a empresa. E, e com DevOps você consegue ter as duas squads se conversando um pouco melhor, como você comentou. E aí eu quero trazer em cima disso uma outra pergunta, quase uma provocação aqui do Abujirama, que é: toda empresa tem potencial para usar tecnologias DevOps, para usar microserviço, ou tem lugares onde isso não é interessante, ou não é útil, ou não deveria ser implementado, seja por cultura. Cultura, tipo, geralmente é o principal motivo, né? Se você não vai mudar essa cultura dessa empresa, realmente não adianta nada você querer implantar uma coisa. Mas tem alguma situação onde não é interessante para a empresa ela fazer essa mudança? Sim, existe. Existe empresa tradicional mesmo, né? Tem bancos, né, que até hoje trabalham com mainframe e tudo, que não querem mudar o sistema deles, né? Eles têm dinheiro para manter o sistema daquele jeito, então para eles não é interessante. Mas eu diria assim, que não é que nunca, assim, eu tenho minha empresa aqui, minha empresa trabalha no modo clássico e eu nunca vou mudar. Eu não diria que não é que nunca, que não vai funcionar, mas eu diria que teria uma adoção menor. Tipo, com o tempo, a cultura vai acabar mudando mesmo. Essas pessoas vai acabar rotacionando, vai ter gente nova que vai querer trabalhar de outra forma. Então, eu diria que pode ter uma empresa que é com ambiente 100% tradicional, mas um pouquinho de DevOps ela vai ter, mesmo que ela entrar em guerra contra o DevOps, ela vai acabar adotando algumas práticas DevOps no decorrer dela. Mesmo que seja uma pequena parte, eu quero só automatizar meu ambiente, vai acabar adotando porque é coisa que tem ganho mesmo, né? Tem um ganho real. Ganho real até na qualidade de vida do pessoal, né, que está trabalhando lá. E no custo também da empresa, né? Então é algo que vai acabar, o pessoal vai acabar adotando, assim. Nem todo mundo vai conseguir ser um Google da vida, né? Ter uma estrutura de entrega contínua bonitinha daquele jeito, que faz 5.000 deploys durante o dia, sem downtime, sem que todos os microserviços estão funcionando, funcionam de forma independente. Você pode derrubar um microserviço que os outros continuam de pé. Nem todo mundo vai conseguir chegar nesse ponto, né? Acho que eu diria que a maioria não consegue chegar a esse ponto. Mas todo mundo vai acabar adotando de uma forma ou outra a cultura DevOps. Uma outra coisa. Uma outra coisa interessante, você também voltou à questão lá de monitoramento que eu tinha falado. Uma coisa que a gente pega muito hoje em DevOps, assim, monitoramento, que pelo menos quando era só a infra a gente não pegava, é monitoramento do negócio da empresa também. Antes o monitoramento que a gente configurava era só monitoramento do servidor, claro, né? Memória, CPU e da aplicação. Tem que monitorar se o Tomcat está no ar ou não. Se caiu, é alarma. Hoje não. Hoje a gente faz um monitoramento mais profundo assim, que vê se a aplicação tá cuspindo log de erro, vê a saída do load balance, se está cuspindo log de erro. Hoje mesmo, um dos alertas que eu tive aqui no meu plantão é porque um dos microserviços estava cuspindo log de erro. Aí eu precisei entrar lá no microserviço para olhar. É coisa que se a gente não tivesse configurado o monitoramento nesse nível, não teria pego. Eu ia pegar só segunda-feira quando alguém visse que alguém fosse usar o microserviço e visse aquele monte de erro, né, explodindo na tela. Ou quando realmente parasse, né? Ou quando parasse, exato. E muita métrica de negócio, né? A gente usa Greylog, Grafana. Aí já é a parte que geralmente a diretoria da empresa gosta de ver, né? Quanto tempo, aqueles gráficos bonitos que geralmente a pessoa põe na televisão, quanto tempo a aplicação está rodando, quantos downtime teve, quantos deploy. Isso também é uma coisa que
é trabalhosa, mas a gente vai refinando com o tempo e conforme a necessidade da empresa, né? Voltei. Eu ia falar dessa questão de gráfico de monitoramento. Eu já vi empresa onde os caras botavam na TV os gráficos lá. Eu acho, né, que nenhum diretor pegava pra olhar os relatórios, mas eles achavam mó bonito ver os gráficos assim, bonitão lá. Pô, o servidor aqui tá de pé aqui, num downtime baixíssimo. Tem esse oba-oba, né, também que o pessoal gosta de fazer. Deixar as coisas mais apresentáveis, né? Vender o peixe, né? Mostrar tipo, aquele monte de serviço que a gente faz, né? Que muitas vezes o pessoal não enxerga, deixar de uma forma que que o diretor vai olhar e vai falar, nossa, olha, esse gráfico da hora, olha, esse mês aqui, tipo, cada pontinho amarelo lá é um deploy que foi feito. Tipo, é algo bem interessante também de mostrar. Programação é uma coisa, você faz 1000 coisas lá, mas mostra um Git Gurse pro cara, mostra um Git Gurse com as bolinhas piscando assim, com as pastas dos arquivos, e o cara fica, uou, que coisa legal! Não entende o que é, mas foda. Visualmente é bonito. E uma coisa legal que você comentou, né, que acho que é uma coisa que une a frustração de programadores e infraestrutura, que são os mainframes dos bancos. Ainda tem gente usando mainframe, ainda tem gente usando COBOL, e são empresas com todo o dinheiro do mundo para mudar isso, e eles não têm interesse nenhum de mudar. Então, acaba tendo realmente essa questão de adoção, de se a empresa ela não está disposta a fazer uma mudança cultural dentro dela, não adianta você ter o melhor especialista do que for, a empresa não vai mudar se ela não quiser mudar. Se não for uma coisa que tipo, a diretoria está disposta a mudar, tá mandando a gerência mudar, tá todo mundo, a hierarquia inteira está disposta a mudar, não adianta você querer mudar, que o negócio vai continuar engessado, porque quando um cara tiver um problema e escalar aquilo lá para cima, não vamos voltar do jeito que a gente sempre fazia, porque sempre funcionou, sempre deu certo. Então esse problema realmente é o que você comentou, é uma coisa muito cultural, né, da empresa, fazer essas mudanças, esse tipo de mudança grande. E é difícil, mudar é difícil, mas é importante porque melhora a performance, melhora a entrega, melhora o time, e quem não mudar vai ficar para trás, vai ser devorado pela concorrência que mudou. Então, mudem. Acaba sendo devorado. Um medo que eu tinha lá no começo até era essa questão, né, com o Cloud Compile, essas coisas, eu ficava, nossa, isso aí vai acabar com o meu serviço, né, configurar servidor, de ir lá, ligar a máquina no rack, isso aí vai acabar com o meu serviço. Só que aí em 2014, né, que eu fui fazer a pós, que eu falei, agora eu vou enfrentar essa questão de Cloud Compile. Eu fiz a pós lá em Cloud Compile, vi que não, né, que pelo contrário, que é uma coisa que não ia ser, né, do dia para noite. Tipo, a pessoa que faz aquele serviço mais tradicional, o serviço dela não vai acabar de um dia para o outro, e ela vai ter tempo para se adaptar ao novo ambiente, e às vezes ela vai gostar mais do novo ambiente, né? Que hoje com o Cloud Compile eu vejo que é muito melhor do que naquela época que eu tinha que instalar o servidor na mão, tinha que configurar hardware. Eu vejo que é um negócio hoje é bem mais legal, consigo demonstrar mais valor nas entregas que eu faço do que antes, né? E no final do dia eu fico mais satisfeito do que antes, porque eu chegava estourado em casa, cansado, em data center gelado. Fiz muito disso. Mas ainda hoje tem gente que defende ambiente on-premise, com Windows Server, passando cabo. O cara ainda defende isso. Se você fala pra ele de Cloud Compose, ele fala, não, de nenhum, isso aí não é seguro, isso aí vão roubar meus dados, isso aí não sei o que lá. O negócio tem que ficar aqui dentro de casa, tem que ficar um servidor dentro de casa, aqui na minha sala cofre, pra eu passar um cabo aqui, pra eu ter a segurança que eu posso, a hora que eu quiser ir lá, espentar um pendrive, não, botar um CD aqui do Windows e dar um boot. Porque senão é perigoso. Fala aí, João. A primeira empresa que eu trabalhei foi assim, cara. Tinha a salinha lá com 3 servidores e tinha outras unidades também, cada uma com um servidor dentro.
E para migrar isso para nuvem, cara, foi um parto, entre aspas, porque deu muito trabalho para colocar na cabeça da dona. Não, aqui vai ficar mais, é melhor, a gente tem mais segurança, não tem problema, a gente vamos até economizar energia com isso, mas deu trabalho, cara, foi muito trabalhoso, mas no final das contas conseguimos. É a questão da cultura, né? A pessoa tem que mudar a cultura. Que nem quando eu comecei no DevOps, era muito associado ao Cloud Computing, né? DevOps é Cloud Computing. Depois ficou associado à automação. Não, DevOps é Ansible. DevOps é Chef. E hoje já está mais associado ao Docker, né? DevOps é Docker, é microserviço. Eu diria que engloba todas as questões, né? E não só uma específica, engloba todas e também pode ser que de repente tenha alguma outra aí que eu não falei que também faça muito sentido aí no DevOps que eu ainda não peguei nessa questão. A nível de cultura, né, só uma curiosidade, assim, eu trabalhei, a empresa que eu estava antes dessa que eu estou hoje, né, há 2 anos atrás, eles não usavam nada em cloud. Eles fazem hosting de e-commerce no data center deles mesmo. É uma empresa, é uma multinacional, assim, né, francesa, e, e claro, né, que no começo, quando eu entrei lá, eles ainda viam a Amazon como um grande concorrente deles, né, como se a Amazon tivesse vindo para tomar o mercado deles. Só que a sorte que eu tive, né? Até eu entrei numa época boa que o meu chefe lá, o francês, estava mudando um pouco os paradigmas dele e ele estava vendo que não era bem assim as coisas, né? Que dava para trabalhar naquele ambiente, dava para a empresa continuar tendo o data center local deles lá na Equinix, tudo, mas mudar a forma de trabalho, automatizar as ferramentas que a gente tinha, que a gente entregava servidor, né? Em VMware. Lá também a gente conseguiu aplicar metodologia DevOps. Também eu tive a sorte de estar numa equipe pequena, então quem precisou, foi mais fácil, né? Quem precisou mudar a cabeça lá era o meu chefe, o francês. Ele mudou a cabeça e todo mundo teve que seguir. Todo mundo seguiu o barco. E o pessoal também estava cansado, né, daquela questão de acordar de madrugada para subir microserviço que caiu, disco enchendo. Então todo mundo já tava de olho na DevOps e viu que era uma coisa que a empresa tinha que aprender mesmo, tinha que pegar, senão a empresa ia acabar ficando para trás, né? Iam demorar mais para fazer as entregas. Que nem quando eu saí de lá, quando alguma empresa nova contratava eles para instalar o sistema de e-commerce, em um dia a gente conseguia entregar um ambiente novo de e-commerce assim zerado para a empresa. Que antes, quando eu entrei, ainda isso aí demorava coisa de mês assim, né, o projeto. Mas os caras conseguiram padronizar tudo bonitinho, deixar automatizado e seguir o jogo. E conseguiram ser competitivo com as ferramentas que eles tinham. Cara, você percebe a diferença que faz você ter boas práticas, métodos, processos, cultura, tecnologias e uma equipe, né, que faz o negócio, faz a janela de oportunidade da empresa de um mês para um dia, né? É uma coisa que é importante. E, cara, mais uma pergunta. O cara que está querendo começar como DevOps, o cara que provavelmente muitas vezes é o cara que vem de infra, às vezes é um cara que vem de desenvolvimento, às vezes é um cara que não entende nada de tecnologia, ele só ouviu essa palavra e ficou curioso. O que ele faz? Para onde ele começa? O que ele procura? O que ele pesquisa? A gente já pincelou isso em algumas perguntas aí, mas qual é o start que o cara tem que dar para ele entrar na área de DevOps? Uhum. Eu diria para começar lendo, né? Lendo sobre DevOps, né? Para não ter muito por onde correr, né? Vai no Google e joga lá o que é DevOps. Vai vir documentos bons, vai vir outros que não querem dizer nada, né? Muita bagunça.
Mas diria para começar procurando em grupos no LinkedIn, tem muito grupo de DevOps para o cara procurar. Ver as vagas de DevOps, né? Ver os tipos de tecnologia que eles pedem nas vagas de DevOps, o escopo de serviço que eles pedem. É uma forma boa do cara se encontrar, assim. Tem alguns canais que são muito bons, que eu gosto muito de DevOps, né? Um é o do Linux Tips, que esse daí foi com ele que eu comecei a ver a questão de Docker. Vale muito a pena. Esse cara destrincha assim, um assunto, né? Ele pega DevOps, fala sobre o assunto. Tem Semana DevOps, que acontece também que é patrocinado por esse canal do Linux Tips. E entre outras coisas, coisas do blog da Amazon mesmo, AWS, lá 90% das coisas que os caras discutem lá é metodologia DevOps. Todas as tecnologias que eles vão explicar lá, de como fazer deploy, como automatizar um serviço, escalonamento, é coisa que a gente usa no dia a dia como DevOps. De outras clouds também, né, da Azure e entre outras, a Google, claro, né, Google sempre inovando. E diria para buscar o conhecimento, como diz o ET Bilu. Busca conhecimento. João, tem mais alguma coisa para perguntar? Não, era só saber mesmo por onde começar. Mas já que você já perguntou, tá tudo certo. Legal. E também não é uma coisa assim que dá para começar, que não vai ter um curso específico que você vai virar DevOps. Vai ter, eu vi que saiu até uma certificação DevOps da Linux, né? Linux Professional lá da LPI. Não é bem essa função, né, do DevOps. DevOps é mais a cultura, né? E não é uma coisa que você vai se formar e vai falar, hoje eu posso trabalhar com DevOps. É um negócio que você vai pegando no dia a dia mesmo. É uma posição de prática, né, gente? Vocês têm que fazer até aprender. Felipe, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aí pra galera? Busquem conhecimento sempre. É só isso mesmo. Bacana. Bom, galera, então é isso. João, quer fazer as considerações finais? Fala tchau, pessoal aí. Tchau, pessoal. Queria agradecer a presença do Felipe. E foi um papo muito interessante. E sempre que possível, gostaríamos de tê-lo novamente. Porque eu acho que é um papo bom e que tá fluindo e o mercado tá muito em busca disso. Eu acho que é sempre bom passar conhecimento. Então, sempre que quiser, estaremos de portas abertas. Bacana. Felipe, muito obrigado pela participação. A gente vai com certeza te chamar de novo aqui para falar mais de DevOps, para falar de Infra, para falar de Linux, falar mal de Windows, para essas coisas de sempre. Então pode ficar aí, fazer essas considerações finais, dar um tchau pra galera, a casa é sua, fica à vontade. Tá legal. Obrigado, galera. Agradeço a vocês dois pela atenção, pela paciência aí. Eu sou novo nesse mundo de podcast, né? É a primeira vez que eu tô participando de um. E agradeço aí a tudo. E com certeza, a gente vai ter mais assuntos para falar. Certeza que essa área é muito abrangente, né? DevOps mesmo. Certeza que daqui um mês já tem coisa nova aí para falar, já tem metodologia nova, ferramentas novas. Todo dia tá lançando coisa nova aí. Bacana. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Acabou Café, o podcast do ArchiCode. Nos sigam nas redes sociais. Facebook é ArchiCode. Facebook é ArchiCode01. Instagram é ArchiCode. Twitter é ArchiCode. Linktree é ArchiCode. A gente está no Spotify, no YouTube, no Google Podcast, no Apple Podcast e todos os lugares aí da internet, da World Wide Web. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente nos outros lugares aí, ouça a gente várias vezes, dá um like, curtir, compartilhar, clica no sininho para ser avisado das notificações, galerinha. Marta Brogueirinho, olha.
E é isso aí, galera. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera. Até mais. Caramba, o cara tava sentado falando até agora. Eu falo, vamos começar a gravação, o cara levanta e começa a fazer coisa esquisita na frente da tela. Nossa senhora. O que tá acontecendo? Aqui no Teams dá pra... Ô, João, o diretor da escola chegou aí, tadinho, do Bronx. Eu tava falando mudo. Não, é que eu tava mudando. Eu tava lá na sala e eu vim pra minha mesa aqui porque eu quero usar as duas telas. Lá vem se eu continuar no mesmo lugar. Nada mudou pra mim. Calma, só um minuto então, Lucas. Só um minuto então. Cadê? Agora eu Acho que estou. o bullying. Chegou o bullying da escola, tá ligado? Pra roubar o dinheiro do lanche dele, ele teve que fugir. Ih, esqueci meu café. A piada? Não, esqueci na mesa. Foi o meta-comentário com o nome do podcast. Que... Hoje eu fui obrigado a arrumar minha cama aqui, né? Que ela aparece na gravação. Voltei.